me chamo Ana Quirino Soares e faço licenciatura em Matemática. Me chamo Lucas Adriano e sou da Matemática. Meu nome é Júlia Cristina e eu sou estudante do curso de licenciatura em Matemática. Nós iremos falar sobre parábolas generalizadas e separamos nosso conteúdo da maneira que nós fizemos no artigo, falando primeiramente a introdução, que seria a história, parábola clássica, parábola generalizada e suas propriedades, a identificação da parábola, a transformação geométrica e, para finalizar, as aplicações. Eu não coloquei no índice, mas no final do slide estão as referências que nós utilizamos, tanto no artigo quanto para fazer esse slide. A parábola é tradicionalmente definida como um conjunto de pontos equidistantes, de um ponto fixo, o foco, e de uma reta fixa, a diretriz, o que permite a gente entender as suas propriedades, como a convexidade e o comportamento reflexivo. Esse comportamento significa que de um lado da parábola é igual ao outro lado da parábola. Geometricamente, a gente define uma parábola como um conjunto de pontos equidistantes de uma reta e um ponto fixo no plano. Nós conseguimos trocar o ponto foco da parábola por um conjunto, desde que ele seja compacto, não vazio, fechado e convexo. De acordo com o autor Yoshi et al., para ser considerada uma parábola generalizada, a gente precisa atender algumas condições. Tipo, por exemplo, o conjunto foco deve ser um subconjunto do plano, seja compacto, convexo e não vazio, como a primeira. Também é preciso que tenha um ponto equidistante. Em terceiro, o lugar do conjunto focal não deve intersectar a reta. E por último, a propriedade dessa parábola depende do comportamento assintótico, ou seja, ao comportamento do limite da parábola. Essa substituição do ponto por um conjunto vai trazer algumas modificações sutis nas características das parábolas, como a sua convexidade, que vai ser mais suave, ou a sua propriedade reflexiva, que vai depender da distância dos pontos até o ponto mais próximo do conjunto foco. Mas no infinito, a parábola generalizada vai se comportar, vai ter uma aparência de uma parábola clássica. Agora, farei um breve comentário sobre o tópico 4, que trata de como identificar esse tipo de parábolas. De acordo com Camargo e Boulos, é preciso fazer duas coisas principais. Uma rotação, que elimina os termos quadráticos mistos, e uma translação, que elimina os termos lineares. Por exemplo, nessa equação é obviamente que é uma parábola, mas como identificar? Primeiro a gente faz a função da matriz polinomial. E analisando esse sistema, a gente vê que não tem uma translação que elimine os termos lineares. Então só é possível através da translação. Fazendo isso, a gente chega nessa nova equação. E essa equação nos diz que a variável v ao quadrado está em função de u. Então ela abre ao longo do eixo v, mas não está com eixo de simetria paralelo ao eixo v. O que descreve essa imagem, que descreve essa parábola. É natural, quando a gente está trabalhando com cônicas, que a gente utilize procedimentos para facilitar a identificação e o esboço da cônica, a partir de algumas transformações. Na translação de eixos, nós mudamos a origem do sistema de coordenadas da curva. A gente faz isso adicionando ou subtraindo um valor específico do x ou da equação em si. Na rotação de eixos, a gente gira o sistema de coordenadas da parábola para o ângulo θ em torno de um ponto fixo. Agora eu irei falar sobre a equação do eixo de simetria, que nesse exemplo da imagem eu denominei como S. Como é possível ver na imagem, S é perpendicular à reta R. Logo, o produto dos coeficientes angulares dos dois vai ser -1. Fazendo essa equação, a gente chega que o coeficiente angular de S vai ser B sobre A. Como S passa pela origem, nesse caso, logo Y vai ser igual a BX sobre A. Para finalizar, eu vou falar algumas aplicações. As parábolas generalizadas são usadas na engenharia e na arquitetura para fazer pontes, antenas, refletores parabólicos por causa da sua eficiência na distribuição de forças e também na focalização de sinais ou luz, porque elas refletem bastante quando uma luz é emitida nelas.
Outra aplicação em física e movimento, o movimento dos projéteis, que eu dei aí o exemplo de uma bola, o movimento da bola em relação, quando ela é lançada sob a ação da gravidade, sem a resistência do ar, é formado uma parábola, porque a equação da posição em função do tempo resulta nessa parábola. Na área das finanças, a parábola ela é muito utilizada. Aí eu dei um exemplo em uma parábola que mostra as curvas de ofertas e demandas, mas também ela pode ser usada em alguma outra equação para mostrar os lucros ou os prejuízos de alguma empresa, de algum mercado financeiro. Uma aplicação muito utilizada também é na computação gráfica e jogos, porque a trajetória de objetos, como a simulação de um projétil ou saltos ou lançamento, é frequentemente utilizado a equação da parábola, como mostra aí na figura. A parábola generalizada também pode ser utilizada na astronomia, com órbitas parabólicas. Essas órbitas são um tipo de trajetória que o corpo pode seguir quando passa próximo a outro corpo celeste, sem ficar preso à sua gravidade, da mesma maneira que está mostrando na figura a seguir.